Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia. Bom dia, pessoal! Bom dia! Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês, não só os estudantes, mas também aos nossos convidados, que muito prontamente atenderam ao nosso convite. Nós estamos realizando aqui hoje o primeiro encontro da consciência interreligiosa do Ipaumirim, Ceará. Então, o objetivo do evento é divulgar as semelhanças e diferenças entre as diversas religiões, visando a promoção do respeito e o conhecimento sobre as diversas culturas religiosas existentes no Ipaumirim, Ceará. O evento consiste numa exposição simples da fé de cada líder religioso participante ou representante. Serão feitas 5 perguntas, as quais eles terão. Nós tínhamos pensado numa média de 2 minutos, mas como nós fizemos convites para mais representantes de várias igrejas e muitos não puderam estar aqui hoje por causa de outros compromissos, então eles poderão ter um pouco mais de tempo, 3, 4 minutos. E serão realizadas então essas 5 perguntas. O evento não é um debate, então nós não estamos aqui para que haja questionamentos entre os palestrantes. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma exposição da fé de cada um, o seu modo de enxergar os temas que são relevantes para a nossa vida, E no final, a gente vai, caso dê tempo, a gente vai abrir a oportunidade para que os alunos que quiserem possam fazer alguma pergunta. E claro, sempre a gente sabe que a questão da fé, ela às vezes chega a ser um tema um pouco delicado, Então a gente precisa procurar fazer perguntas de modo que venha acrescentar, que a gente venha crescer em conhecimento, culturalmente, que afinal esse é o objetivo do nosso evento. Esse evento é uma ação que faz parte da Semana da Consciência Negra, que ao longo dessa semana nós temos realizado várias ações aqui na escola, vários professores de diversas áreas estão trabalhando e hoje nós estamos trabalhando a questão da religiosidade. E nesse momento eu vou convidar algumas pessoas para compor a nossa mesa. Uma vez composta, a mesa se desfaz e permanecem apenas os 4 palestrantes que aqui estão. Tá certo? Então eu vou iniciar convidando a nossa diretora escolar, Maria de Fátima Josué. Convidamos também o nosso coordenador pedagógico, João Batista Coelho. Representando os professores, convidamos a professora Gilcilene, nossa tia preta. Representando os estudantes, nós convidamos o aluno Eduardo, que é hoje o representante do Grêmio Estudantil. Bom, representando a corrente cristã, a Igreja Católica Apostólica Romana, nós recebemos aqui hoje o padre José Gonçalves da Silva. Representando a Umbanda, nós convidamos a mãe Alzira Jéssica Félix. Representando a corrente cristã evangélica,
o evangelista Pedro Arthur Alves. E representando a corrente da doutrina espírita, a professora Rita Gomes. Então eu passo nesse momento a palavra para a nossa diretora. Bom dia a todos. A princípio a gente quer agradecer, né, a presença dos representantes de cada religião para esse momento, que é um momento único, é um momento singular aqui na Escola Dom Francisco, considerando que é a primeira vez que a gente consegue fazer um encontro com esse teor, né? Que nós chamaríamos de encontro de religiões. E assim, para mim é um motivo assim, de muito orgulho estar realizando esse encontro, porque é uma prova que a nossa escola é uma escola que inclui as pessoas nas suas diferentes religiões, que inclui as pessoas nas suas diferentes opiniões políticas, que inclui as pessoas nas suas diferentes orientação sexual, porque a bandeira da Dom Francisco é a bandeira da inclusão. Muito obrigada. Bom, então nesse momento a gente vai pedir aos colegas para a gente desfazer a mesa. Peço aos palestrantes que venham para cá e, conforme foi explicado com antecedência, a gente vai começar as perguntas. Pronto. À medida que eu for fazendo as perguntas, vocês vão se apossando aí do outro microfone. E qual é o nosso objetivo aqui, pessoal? Como eu já disse, serão apenas 5 perguntinhas. Só que perguntas bastante relevantes, e cada um vai responder essa mesma pergunta de acordo com a sua fé, de acordo com a sua doutrina, né, com a sua religião. Então, a nossa primeira pergunta é: conforme a sua crença, quem é ou o que é Deus? Bom dia a todos. Deus para mim é o dono do mundo, o dono de tudo. Sem Ele não temos nada. É uma divindade muito com poder de mandar e desmandar no que Ele quer. Engana-se aquele que pode enganar a Deus ou fazer qualquer coisa contra o que Ele deixou ensinado com a Bíblia, com muitas outras coisas. Engana-se. Deus é o dono de tudo, não se cai uma folha do pé se Ele não tiver permissão. Não se faz nada contra ninguém se Ele não der permissão, porque Ele nem deixa isso acontecer. Deus para mim, na minha religião, é maravilhoso. Sem Ele eu não seria nada. Bom dia, pessoal. Então, na verdade, Deus para mim é um ser supremo que está presente nas diversas religiões que a gente tem no mundo. No candomblé, por exemplo, Deus é Olorum, e outras manifestações religiosas de matriz africana, Deus tem um outro nome, mas na verdade Deus é único. Ele está na Igreja Católica, Ele está em toda parte. Nós, como católicos, não somos controladores e nem manipuladores do nosso Deus, porque Ele não se deixa ser assim. Porque Deus é amor, Deus é vida e está presente em cada pessoa, em cada instituição, em cada religião. Bom dia, pessoal. Bom dia. É uma alegria muito grande participar de um momento como esse, como Tata falou. Pela primeira vez a gente está tendo a oportunidade de uma discussão tão importante como essa, né? Isso representa exatamente o respeito à diversidade, às ideologias, enfim. E aí, definir Deus. Nós ainda não temos uma palavra ou palavras para definir tamanha grandeza, tamanha bondade. Mas eu vou trazer para vocês a definição da doutrina dos espíritos. Então,
A doutrina dos Espíritos define Deus como sendo a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe. Como provar isso? Através do axioma da própria natureza. Deus se revela para nós em tudo. Então, tudo aquilo que a gente observar à nossa volta, que nós entendermos que não é criação do homem, essa criação é de uma força maior que nós chamamos Deus, que está presente em cada um de nós. É só a gente se permitir. Então, essa é a definição da doutrina espírita, que está na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é o que fundamenta a nossa doutrina, tá? Então, repetindo, a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe. Olá, bom dia, pessoal. Também, é uma pergunta, se a gente fosse se aprofundar, teria muito assunto para tratar. E quando a gente olha esse mundo perfeito, esse universo perfeito em que habitamos seres humanos complexos, diferentes, diversos animais, uma diversidade na fauna, na flora, nós percebemos que para que houvesse a possibilidade de existir um mundo assim, haveria a necessidade de um ser inteligente, superior, poderoso, e esse é o Criador. E bom, em nossa visão, por diversos motivos que, se possível, traria alguns aqui, cremos que esse ser criador, esse ser inteligente, esse design inteligente, é o Deus da Bíblia. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, em que morreu por nós numa cruz para trazer salvação para aqueles que querem. A Bíblia nos ensina, em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então Deus é uma única pessoa, um único ser. E a Bíblia também nos ensina, no Evangelho de João, que Deus amou o mundo e desejou salvar o ser humano. Então esse Deus é um Deus todo-poderoso, que nos ama, que nos quer bem, que nos quer salvar e que nos conhece a cada um no individual. E para trazer uma breve apresentação dos nossos palestrantes, né? A professora Rita Gomes, vocês já conhecem, é graduada em Geografia, tem pós-graduações, já ensina há décadas, né? Tem muita experiência em sala de aula. O padre José Gonçalves, nascido em 13 de maio de 1964, é graduado em Filosofia e Teologia pelo Instituto Teológico Pastoral do Ceará, em Fortaleza. Foi ordenado no dia 21 de janeiro de 1994 e é pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no Ipaumirim, Ceará. A mãe Alzira Jéssica Félix Duarte é natural do Ipaumirim, Ceará. Desempenha a função de sacerdotisa na tenda de Umbanda Império de Oxum e Jurema, acumulando 10 anos de experiência na prática da Jurema Sagrada. Possui formação em técnica de administração e está atualmente cursando terapia integrativa. Celebra-se os seus 4 anos de dedicação como sacerdotisa. E, representando a Igreja Evangélica, ele que faz parte da comunidade cristã Assembleia dos Justos, que é a mesma igreja que eu congrego, o evangelista Pedro Arthur Alves de Souza, de 27 anos, casado, cursa o curso superior de Química, a licenciatura plena em Química. Ele é técnico em Informática, tem uma pequena empresa que presta serviço de informática e dirige a comunidade cristã Assembleia dos Justos na cidade de Bonito de Santa Fé, Paraíba, há 5 anos. E ele que é evangélico há 11 anos. Então vamos passar para a segunda pergunta. Segundo o ponto de vista da sua crença, o que é a morte? A morte, para mim, é um desencarne que os anjos de luz enviados por Deus nos esperam para nos fazer viver e relembrar todas as nossas vidas passadas.
E a maioria, acho que todo mundo acha que a morte é um momento de desespero, é um momento de muito choro, de muito grito, de muito escândalo, porque se acha que se perde uma pessoa para sempre. Mas ninguém é de ninguém, Deus é o dono de tudo, somos dele. Então mais nada normal e natural do que irmos para ele, do que termos a chance de estar perto e próximo pelo menos da força que ele representa aqui. Então para mim a morte não é o fim de tudo, não acabou. A gente continua assim, Deus com sua misericórdia nos dá outras chances de reencarnar para poder tentarmos fazer diferente e sermos um ser humano melhor. Mudar muita coisa. Porque hoje eu vejo que o ser humano dá muito valor às coisas materiais e se esquece do que realmente importa, que é o bem-querer a Deus, que é o bem-querer a religião, a nossos pais, e muita gente esquece que isso é importante. Então ele sempre está nos dando outra chance para nos reconstruir, nos refazermos. Para mim a morte é um recomeço. De acordo com a doutrina espírita, a morte é apenas uma passagem, tá? É o despertar para a verdadeira vida. Então nós acreditamos que somos espíritos imortais e que estamos temporariamente com esse envoltório corpóreo, esse corpo físico, que logo mais ele se tornará imprestável e ele vai se reintegrar aos elementos da natureza, porque nós sabemos que o corpo físico é composto, né, de matérias orgânicas e inorgânicas, ou seja, de minerais, de água, de fósforo, de cálcio, enfim. E a gente sabe qual é o destino desse corpo. Então, os elementos que o compõem ele serão reintegrados aos elementos da natureza, e o espírito, que é a inteligência, que é o ser imortal, permanecerá vivo no mundo dos espíritos. Então, quando Jesus afirma que há muitas moradas na casa do Pai, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os diferentes planetas. E o planeta Terra é um planeta de provas e de expiação. E nós estamos aqui temporariamente, isso é uma verdade absoluta para todos nós. E a morte representa para nós apenas essa passagem. É um reencontro com aqueles que nos antecederam. E que logo mais, de acordo com a nossa crença, estaremos de volta no novo corpo, numa nova experiência. Bom, gente, de acordo com a doutrina católica, apostólico-romana, porque tem doutrina católica que não é romana, mas que é ortodoxa, então tem outras igrejas católicas ortodoxas, e síria também, mas de acordo com a nossa doutrina católica romana, a vida, aliás, a morte é vista como uma passagem, e essa passagem ela se dá justamente quando nós vamos ao encontro de Deus. É uma passagem da morte para a vida eterna em Deus. Então nós vamos nos unir, olhar frente a frente o nosso rosto de Deus, como diz Macabeus 2. Então nós vamos estar gozando dessa felicidade de estar olhando para o nosso Deus. Então a morte, para a nossa doutrina católica, é uma passagem para a vida nova em Cristo Jesus. E também nós temos também como nossa doutrina que Jesus ressuscitou. E uma vez ressuscitado, ele também nos dá a ressurreição. Então, Jesus ressuscitou, é bíblico, está na Bíblia, que no terceiro dia ele ressuscita, e a ressurreição de Jesus é nossa ressurreição. Então nós ressuscitamos para a glória de Deus, para a eternidade. Portanto, eu também não costumo dizer, eu perdi fulano, eu perdi cicrano, eu perdi meu amigo. Porque quando nós morremos para Deus, ou seja, quando nós morremos e vamos para Deus,
Isso não é uma perda, é um encontro. Pois bem, segundo o nosso ponto de vista, como evangélicos cristãos, a morte é a infeliz consequência do pecado. Então, pelo fato de Deus ter criado o ser humano perfeito, sem erros, sem defeitos, e o ser humano se apartou de Deus, se afastou da presença de Deus, desobedecendo assim a sua palavra, ele cometeu o primeiro pecado. E os seus descendentes, os descendentes de Adão e Eva, por nascerem dali, descendentes daqueles que pecaram, carregam em si também algo chamado de natureza pecaminosa, uma inclinação em fazer aquilo que é mal, aquilo que desagrada e entristece o coração de Deus. A morte vem ao mundo, vem ao ser humano, como a consequência do pecado. Mas a morte não é o final de todas as coisas. Muitos dizem, morreu, acabou, mas não. A morte acontece, mas assim como Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Ele também ressuscitará a todos aqueles que morreram. E a palavra de Deus nos ensina que aqueles que seguirem os seus mandamentos, seguirem a sua palavra, obedientes, em santidade, fugindo do pecado, se afastando daquilo que desagrada a Deus, esses serão salvos, serão guardados da ira do último dia. Então a morte para nós é a consequência do pecado, mas Cristo nos traz a salvação. Terceira pergunta: de acordo com a sua crença, qual a importância dos atos humanos? Bom, a Bíblia nos ensina que a fé é acreditar sem a gente enxergar, é crer sem ver. E se eu falo apenas que eu tenho fé, mas não há uma prática, não há uma busca em fazer aquilo que eu digo acreditar, a Bíblia nos ensina que essa minha fé é vã, ela não tem força, ela está morta. Então há necessidade, sabendo que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, que Ele se entregou por nós, há necessidade de assim, sabendo dessas coisas, obedecermos a sua palavra, obedecermos os seus mandamentos, é fugir do pecado. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus santo. O que significa a palavra santo? Separado do pecado. Então Deus não gosta do pecado. Ele ama o ser humano, Ele quer salvar a todos os seres humanos, mas Deus abomina o pecado. E Ele nos ensina que nós precisamos, assim, nos arrepender dos nossos pecados, entregar as nossas vidas a Ele, e assim vivermos fazendo a vontade dEle, vivermos só para Ele, em cumprir seus desejos. Jesus nos ensina no Evangelho de João: aquele que Ele ama, guardará a minha palavra. Então, se eu amo a Deus, se eu amo a Cristo, eu farei o possível e o impossível para fazer sim a vontade dEle. Ora, eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Se me pedirem alguma coisa, eu faria por amor? Com certeza faria. Mas será que eu amo a Deus? Será que eu me dedico, me esforço em fazer a vontade de Deus, como eu faria por outras coisas? Então, assim, para alcançar a salvação, é necessário uma mudança de vida, uma vivência da palavra, dos mandamentos que o Senhor Jesus Cristo deixou na sua Escritura Sagrada. Atos humanos. Os atos humanos, por muitas vezes, nos entristece quando destruímos matas, quando poluímos as águas e judiamos dos lugares sagrados onde Deus nos deu com muito amor. Mas também fico feliz quando vejo um ser humano reconhecer que errou, reconhecer que está errado e recomeçar. A lindeza desse ato é reconhecer que pode mudar
e que Deus nos enxerga nas nossas mudanças. O ser humano ele é dotado de inteligência e pode repensar as coisas sempre que quiser e recomeçar e pensar diferente, porque ter inteligência é mudar de ideia, é ver as coisas com outros olhos. O ser humano, não diria que ele me decepciona, mas ele me surpreende muito pela capacidade de mudança, pela capacidade de renovar-se, mudar os pensamentos, de enxergar as coisas diferentes. Eu fico muito animada em relação ao ser humano, porque sei sim que ele pode mudar, fazer de novo e refazer e aprender. Atos humanos entristece em alguns pontos, mas me deixa muito alegre quando eu vejo um jovem com 17 anos dizer que quer recomeçar, que errou até agora e quer recomeçar. Quando vê um velho de 60 anos dizer quero recomeçar, quero viver da fé. Então não pontuaria decepção, mas sim esperança. Gente, eu confesso que a pergunta ela ficou para mim, né? Um tanto muito aberta para muitas interpretações, mas eu vou, como ele diz aqui, a importância dos atos humanos. Então eu entendi que, de acordo com a minha crença, com a minha religião, eu vejo que os atos que nós temos na dimensão social, por exemplo, nós temos a nossa pastoral social, que os membros, os integrantes, são pessoas que fazem o bem à vida daqueles que mais necessitam. Por exemplo, na Igreja Católica nós temos uma porcentagem de tudo que se arrecada para favorecer a famílias carentes. Então são atos humanos que se torna coerente com aquilo que o Senhor nos fala, principalmente no capítulo 25 de Mateus seguintes, que a um desses que você fez, foi a mim que você fez. Então nós temos uma porcentagem de tudo que se entra para esse ato caritativo na nossa igreja. E muitos outros elementos que nós temos. Por exemplo, nós temos uma pastoral carcerária na igreja, que as pessoas trabalham diretamente com os presidiários, indo lá, visitando, etc. Um outro ato humano que também nós podemos entender é em relação aos jovens e às jovens e adultos que são portadores do HIV, que nós temos uma pastoral que trabalha diretamente com essa gente, com esse universo de jovens que estão com o vírus do HIV. Muito embora antes era uma coisa mais agressiva, mas hoje a gente já consegue identificar, ou seja, já consegue conviver com essa realidade sem o preconceito, porque hoje nós temos a ciência que evoluiu bastante e desenvolveu remédios para prolongar a vida dos que são, vamos dizer assim, portadores do HIV. E a nossa igreja também tem um trabalho muito bonito, que eu acho, também com os moradores de situação de rua. É um trabalho bastante interessante. Então eu acho que esses atos humanos, que a partir da palavra de Deus, que nos torna importantes e também faz os outros que nos recebem também serem importantes. Ok. Então, pegando a deixa aqui do vigário, quando ele fala, né, dessa diversidade de comportamento das pessoas, é interessante a gente focar o seguinte: de acordo com a minha crença, os nossos atos
tá? Nós temos o nosso livre-arbítrio e os atos de cada um de nós está relacionado ao nível de maturidade espiritual nosso. Então, o que a gente aprende é que nós temos o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas, porém, temos que ter a consciência das consequências desses atos. A gente pode pecar no atacado e pagar no varejo. Uma coisa é certa: toda ação praticada por cada um de nós, se de acordo com a minha crença, tem uma consequência. E essas consequências, elas estão exatamente relacionadas ao nível de maturidade, ao nível de entendimento de cada um de nós. Ok? Então, cada um, as ações de cada um podem ser atenuadas ou podem ser agravadas de acordo com o nível de maturidade espiritual, de acordo com o nível de entendimento de cada um. Penúltima pergunta. Qual a base da sua crença? Você pode falar sobre a origem dela. Pois bem, a base da nossa crença é a Escritura Sagrada. Nós cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, ou seja, o que temos escrito na Bíblia é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, apesar de termos diversas traduções, onde podem haver erros do tradutor, nós cremos que aquilo que foi escrito pela mão dos apóstolos, pela mão dos profetas, é perfeito e veio diretamente da pessoa de Deus. E assim, se veio diretamente da pessoa de Deus, nos traz as orientações necessárias para a nossa vida com Deus, para a nossa salvação em Cristo Jesus. A base da nossa fé é a Escritura e a vivência da igreja primitiva, aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que o próprio Senhor nosso Jesus Cristo ensinou. E assim procuramos nos aproximar ao máximo daquilo que Ele nos trouxe, pois se está escrito, é porque é necessário, é a vontade divina, e assim nós devemos colocar em prática. Fazendo assim, nos aproximamos da pessoa de Deus e nos distanciamos dos nossos pecados. A base da minha fé, da minha religião, onde eu pratico diariamente, eu costumo chamar não de base, mas de pilares: humildade, caridade, amor ao próximo e respeito. Há 115 anos a Umbanda foi fundada no Rio de Janeiro. A primeira entidade que baixou, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele consultou todos que tinham que consultar, uma pessoa chegou até ele e perguntou: qual o livro que você vai se basear? Quais as regras dessa nova religião? E ele simplesmente respondeu esses 4 pilares: humildade, caridade, amor e respeito ao próximo. Então, tento seguir sagradamente esses pilares, não me deixando poluir com outros pensamentos e nem duvidando daquilo que eu mesma acredito e prego. Gente, olha, além da base bíblico-teológica, por exemplo, que é a experiência das primeiras comunidades, enfim, mas eu vejo que a minha base espiritual, cristã, católica, veio dos meus antecedentes. Eu nasci numa família católica, cristã. Então, quando eu nasço numa família assim, eu fui orientado pela minha família, meus avós, de modo especial, a buscar esse Deus, indo às missas. Eu lembro que, pequenininho, eles me levavam para a igreja para ouvir a palavra. Enfim,
E assim eu criei gosto de ir para a igreja na cidade de Aurora, quando eu nasci, que eu já estava indo sem eles. E foi ali onde eu fui aprendendo com os padres mais antigos que eu conheci na época, há uns 50 anos atrás, né? Então eu conheci esses padres, amei essa igreja e tinha uma prática religiosa de celebrar o mês de maio todo ano. Eu tinha essa prática de celebrar o mês de maio. E já tinha também uma prática de ser como aquele padre que eu assistia, de pregar a palavra, de celebrar, enfim. E isso foi assim pela minha juventude, infância. E quando eu cheguei na minha adolescência, que me ingressei nos grupos de jovens, já uma outra experiência, um padre chegou e disse: você quer ser padre? Eu disse: não, eu quero servir a igreja sem ser padre. Mas nós não mandamos em nós, quem manda é Deus. E Deus já tinha um caminho para mim. E aí eu trabalhava, estudava como vocês estudam, só que na época não tinha as facilidades que tem hoje, porque hoje o estudante tem tudo e nós não tínhamos praticamente nada. Estudava durante o dia e ia para a aula sem ter ônibus para ir, a pé, andando mais ou menos mais de 3 quilômetros para chegar na sala de aula, mas a gente ia a pé e voltava, eu estudava à noite. Então não tinha essa experiência que hoje vocês têm. Mas foi diante dessas dificuldades todas que eu tenho certeza que Deus estava batendo muito no meu coração, na minha vida. E foi aí onde, no momento inesperado, eu tinha uma namorada e eu cheguei para ela e disse: eu vou para o seminário. E ela não acreditou. Como minha mãe também não acreditou, né? Porque eu era muito festeiro, era muito de festa, era muito de pular muro para entrar nas festas, porque na época não tinha muito dinheiro e a gente tinha que pular o muro para poder não pagar e tomar alguma coisa lá dentro. Então eu era muito assim, um rapaz festeiro. Mas aí depois que eu entrei no seminário, com 20 anos de idade, eu entrei no seminário e a minha vida mudou completamente. Então até hoje eu tenho uma vida mudada diante da experiência que eu tive com Deus, mais fortemente dentro do processo formativo até chegar aqui. Voltando aqui à pergunta para vocês relembrarem, né? Falar sobre a origem da sua religião. Então, no caso específico da doutrina espírita, ela surgiu na França. Não existe fundador, existe, né, um cientista que fez um trabalho chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele fez o trabalho de codificação com o pseudônimo de Allan Kardec, por isso que às vezes as pessoas dizem espírita kardecista. Na verdade, esse nome é um pseudônimo utilizado por ele para caracterizar essa doutrina, que é a doutrina dos espíritos, que é um conjunto, né, de princípios éticos e morais que norteiam a vida dos que nela acreditam. Então, a nossa fé está baseada exatamente em acreditar na existência de Deus, na pluralidade dos espíritos, né? Acreditar em todos os atributos de Deus e acreditar que todos nós somos responsáveis direto pelas nossas ações, né? E quanto à minha adesão a esta doutrina, na verdade eu sempre me considerei católica, que hoje a gente chama de católico não praticante, né, padre? E aí eu vivenciei uma experiência de um processo de obsessão com um familiar próximo, onde ele ficou completamente louco, né, com comportamento de loucura, literalmente. E aí eu não tinha experiência, eu não conhecia nada, apenas eu tinha amigos que
dizia frequentar um centro espírita que tinha em Cajazeira, chamado Sirineu do Caminho, mas eu tinha muito medo, eu tinha medo de ir para lá, os espíritos baixar em mim, algo desse tipo, sabe? Mas aí eu comecei a ler esta obra chamada O Livro dos Espíritos, que é um livro de 119 questões, que traz muitos esclarecimentos, né? Muitas informações a respeito da vida. Eu comecei a ler, comecei a achar interessante, e aí quando eu me deparei com essa situação, com esse processo, né, de obsessão que a doutrina assim qualifica, eu levei essa pessoa para o psiquiatra, ele recebeu um laudo de esquizofrenia, né, de depressão com caráter psicótico, então tinha todos os laudos. E quanto mais medicamento ele tomava, pior ele ficava. Aí foi que um amigo meu, né, me orientou que tinha uma pessoa que tirava o espírito das outras pessoas. E eu disse, meu Deus, e quanto é que ele cobra para fazer isso? Ele disse, não, o trabalho é gratuito. Não é assim que as coisas acontecem, é através de oração. É através de todo um trabalho que você vai ser orientado, enfim. Eu digo, então pronto, vamos procurar esse homem, vamos trazer esse homem aqui. Ele disse, também não é assim. A gente vai dar um jeito de levar lá. E aí, nós fomos para um albergue de idosos, que era um centro espírita. Passamos 18 dias lá. E lá, eu não vou, o tempo aqui não me permite entrar nos detalhes, mas aí a experiência que eu vivenciei lá, de ver pessoas chegarem amarradas, consideradas loucas, com 8, 10 homens segurando, e aí o presidente do centro espírita mandava soltar, dizia, não, que nada, se soltar acaba tudo aqui, não solte, pode soltar. E aí ela falava, né, ela era uma jovem, esse caso específico, tratava-se de uma jovem que falava com voz de homem. E eu vendo tudo aquilo, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu imaginava que o demônio baixava nas pessoas, se cortando, né? E eu fiquei preocupada. E aí nós fomos orientados a ficar numa plateia assim como vocês estão. Assistimos uma reunião e essa pessoa que eu acompanhava imitava todos os animais que vocês possam imaginar na plateia. Mas ninguém se preocupava com aquilo não, era como se nós estivéssemos ali invisível. E após a reunião nós fomos orientados que permanecesse lá, que seria feito um atendimento. E aí após a reunião houve esse atendimento que a gente chama de doutrinação do espírito. E para resumir a minha história, isso aconteceu no dia de quarta-feira. No sábado a gente estava na praia com essa pessoa completamente curada. Então a partir daí, né, eu fiquei preocupada. E agora, o que eu faço? Eu vou para o centro espírita ou vou para a igreja? Aí eu fui orientada que eu deveria continuar na minha igreja, indo à missa, como eu gostava de ir e tal. Até que um dia eu decidisse. E assim eu fiz. Continuei indo à missa e fazer o tratamento na casa espírita. Até que chegou um momento em que eu decidi que eu estava no lugar certo. E até então, já tenho quase 3 décadas que frequento a doutrina espírita, que se baseia, né, que tem como princípio a filosofia do amor. O que é a filosofia do amor? É fazer o que Jesus nos ensina: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, essa é a filosofia da doutrina dos espíritos, do que nós chamamos de espiritismo. Última pergunta. Como funciona a relação entre a sua crença e a ciência? Existe algo em comum com ela e alguma linha filosófica? Bom, quando a gente fala da ciência e da Bíblia, por muitas vezes a gente viu pessoas dizendo que ciência e Bíblia não dá certo, não se bate. Mas bem, a gente sabe que a ciência todo dia ela se renova, todo dia se descobrem coisas novas. E eu acho incrível, porque a Bíblia, apesar de ter sido um livro escrito, grande parte, há pelo menos 2000 anos atrás, outras partes ainda mais antigas, ela se prova verdadeira.
as coisas que a Bíblia apresenta. A ciência, por momentos futuros, pôde comprovar que eram assim como a Bíblia determinava. Existe um dito de Luiz Pasteur que ele diz assim, que pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima, nos traz de volta para próximo de Deus. E o bem é assim mesmo. Nós temos várias coisas que aconteceram, eu vou falar dentro da minha área, como sou mais puxado para a área de exatas, vou falar dentro da minha área de ciência, biologia, essas coisas. Existem muitas provas, muitas questões que a Bíblia falava e depois a ciência foi lá e comprovou. E isso é incrível. Eu trouxe algumas escritas aqui, porque muita coisa eu nem lembrar toda de cabeça. Mas bem, a Bíblia nos ensina lá no livro de Gênesis que o Sol é maior do que a Terra. Quando a gente olha, a gente acredita que é do mesmo tamanho. Claro, olhando sem saber de nenhum artigo científico, de nada da ciência. Mas a Bíblia já dizia que Deus fez o luminar maior para o dia e o menor para a noite. Isso há pelo menos 3.500 anos atrás, e depois se descobriu-se na ciência. A Bíblia nos fala que Deus fez uma porção seca. Quem foi que já ouviu falar da Pangeia? Todos os continentes eram um. E a Bíblia já nos dizia que Deus fez a porção seca. Bom, quando se analisa o código genético do ser humano, agora com DNA está tudo mais fácil, descobriu-se que todos os seres humanos vieram de uma Eva mitocondrial, de um Adão mitocondrial. Todos os seres humanos descendem de um casal, de um homem e de uma mulher. Onde eu vejo isso? Na Bíblia. Adão e Eva. E bom, podem pesquisar essas coisas. Não confiem na minha palavra não, vão pesquisar. A Bíblia nos fala das incontáveis estrelas no céu. Com o avanço da tecnologia, quando surgiram os primeiros satélites, começaram a contar as estrelas e tinha ali um pouco mais de 5.000 estrelas visíveis. Daí disseram, não, peraí, agora não tem como a Bíblia ser verdadeira, porque a Bíblia diz que é incontável. Mas com o avanço ainda mais da tecnologia, a ciência pôde perceber que no nosso universo nós temos pelo menos 2 trilhões de galáxias. E nesses trilhões de galáxias, em cada galáxia dessa tem pelo menos 100 milhões de estrelas. E a Bíblia nos diz que Deus conhece cada uma delas por seu nome. Olha que incrível. Coisas escritas há mais de 2.000, há mais de 3.000 anos atrás. E a ciência pôde perceber, comprovar e confirmar cada uma delas. E mais coisas. A Bíblia nos fala das veredas dos mares, são os caminhos nos mares. Está lá no livro de Salmos. Pelo menos mais de 3.000 anos atrás foi escrito. E depois houve um homem que viveu ali no ano mais ou menos de 1800, que nos falou a respeito das correntes marítimas. Ele ficou conhecido, é Mathieu Fontaine. Comprovou aquilo que a Bíblia nos dizia já há muito tempo. Nós temos diversas comprovações históricas da pessoa de Jesus Cristo, comprovando que o homem Jesus viveu, é real, ele existiu. E isso muitos não eram judeus ou cristãos, pessoas que não gostavam da pessoa de Cristo, mas falaram a respeito dele. Essas coisas nos apontam em dizer que ainda que eu não creia no que está escrito na Bíblia Sagrada, existe algo de muito estranho ou de muito diferente nesse livro. Por que é que tantas coisas a Bíblia afirma e se comprovam verdadeiras? E assim, existem várias. Por exemplo, a Arca de Noé foi achada em um dos picos do Monte Ararat, como a Bíblia nos diz. A Bíblia foi escrita num decorrer de mais de 1000 anos, assim, de diferença do primeiro escritor até o último escritor. Diversos autores diferentes, pelo menos uns 30 autores diferentes, a escreveram e ela concorda, sem erros. Imagina eu entregasse uma folha de papel a cada um dos alunos aqui, juntasse 30 alunos e dissesse, escreva uma redação, escreva um texto, depois eu vou pegar o texto de cada um e vou unir, fazer um livro, e sair tudo contundente. Assim foi na Bíblia.
A Bíblia foi o livro para ser escrito para falhar, mas deu certo. E por que deu certo? Por que é que a Bíblia não é um livro como os outros? Porque há a inspiração de Deus por trás dele. Então a Bíblia comprova muitas vezes a ciência. Essa história de dizer que Bíblia e ciência batem de frente e não dão certo, na verdade não existe. Por muitas vezes a ciência mostra que a Bíblia é verdadeira. E existem muitas coisas a mais. Aqui é apenas um resumo, que se a gente for falar tudo, que vai demorar muito mais tempo. A ciência se mistura com a Umbanda quando falamos de tratamentos fitoterápicos, de chás, de banhos, de ervas trazidas pelos nossos índios, caboclos, nativos da nossa terra. Na filosofia, a Umbanda se mistura, eu acho que até mais do que na ciência, porque nos ensina a enxergar o ser humano como realmente ele é, a enfrentar alguns desafios e fazer com que aquele ser humano melhore, com aquele ser humano que acredite numa melhora. Eu acho que a filosofia se mistura mais, porque todo sacerdote de Umbanda ou Candomblé ou católico ou qualquer outra doutrina, ele se usa dos seus ouvidos, da sua audição, para ouvir, para entender, para ajudar, para entender principalmente o porquê o caráter daquela pessoa se transformou, ou o que aquela pessoa precisa, o que precisa ser feito. Então a filosofia acho que trata muito mais, porque não podemos tratar só o corpo e não a mente. Não podemos tratar algo físico, alguma dor física, se não tratamos dores sentimentais, dores humanas, que se transformam e se confundem com dor física. Então a Umbanda, ela se mistura muito mais na filosofia, em acreditar daquilo que não se vê, daquilo que não se tem cheiro, daquilo que não se pode pegar. A confiança que a pessoa deposita no sacerdote, de falar as suas coisas, de falar o que está afligindo, qual o seu problema, no que pode ser ajudado. Então acho que a Umbanda se mistura mais na filosofia. E no fim de tudo, no fim do contexto, filosofia e ciência se misturam, porque uma pessoa não chega chorando na casa da gente e a gente não passa um banho para acalmar, né, Jamila? A gente não passa um chá para a pessoa dormir melhor. A pessoa não passa uma erva benzendo o corpo de outra pessoa, pedindo a Deus Todo-Poderoso que ajude naquela dor. Então, mais uma vez, a ciência e filosofia presentes na religião. Bom, gente, acho que essa temática foi muito mais difícil de se trabalhar, de se ver, mas como são duas realidades novas, tanto a ciência como a religião, é algo do século XIX para cá, mas e diante de tantas controvérsias de filósofos, cientistas, teólogos, enfim, de olhar essa realidade como incompatíveis, como independentes, mas eu acredito que existe uma realidade que nos aproxima, que é o diálogo. Então, se existe o diálogo, é possível a ciência e a religião conversar. Por quê? Porque a ciência, ela apresenta uma luz para a humanidade no seu aspecto científico, e a religião também. Quando eu coloco religião, eu não estou colocando aqui a católica somente, eu estou falando de religião no termo mais genérico. Então eu vejo assim, que existe o diálogo, não vai existir jamais
controvérsias. Por que o diálogo é importante? Porque você é capaz de ver toda a ciência falar dessa realidade aí, do homoafetivo, do aborto e de tantas outras coisas, e você, no diálogo, a gente consegue chegar a uma maturidade, porque a ciência, ela não conversa imaturamente, e nem a igreja conversa imaturamente. Somos todos adultos. Então, se a gente conversa, dialoga, se a gente chega a entender o caminho que a ciência tem e a religião, então nós não vamos nos querer reduzir a ciência à religião, e nem a religião reduzir, e nem a ciência reduzir a religião na ciência. Caminhos diferentes, mas somos capazes de encontrar decisões juntas, porque existe o diálogo. É como as igrejas. Nós somos diferentes doutrinas, mas unidos nós podemos fazer muita coisa pela vida das pessoas. Vou tentar explicar aqui essa ligação, né? Porque de acordo com a minha crença, ciência, filosofia e religião andam de mãos dadas. Como que a gente explica isso? Então, o próprio Kardec nos orienta que se em algum ponto o espiritismo for contra a ciência, a gente deixa o espiritismo e siga a ciência. Então, onde é que a ciência se encaixa? De forma bem resumida, para não me estender muito. Por exemplo, no estudo do magnetismo, no estudo da energia. Então, no centro espírita, a gente não tem assim um líder, como na Igreja Católica tem um vigário, como na Umbanda tem a mãe de santo, né? Na evangélica tem o pastor. Então, no espiritismo não tem assim um líder religioso. Trata-se de um grupo de pessoas que se afinam com aquela ideologia, se organizam para o estudo dos evangelhos de Jesus, o evangelho de Marcos, de Mateus, de João, de Lucas, para o estudo da Bíblia, o estudo aprofundado da Bíblia. E sempre dentro da expectativa de colocar aquilo em prática, porque a questão 645 dos Espíritos nos orienta Jesus como guia e modelo para a humanidade. Então, essa filosofia de vida é o que a gente tenta viver através do autoconhecimento, através da prática do amor e da caridade. E com relação à ciência, na questão do estudo do magnetismo. Então, a gente sabe que nós vivemos mergulhados num universo de energia. A energia não se destrói, a gente transforma. E muitas das vezes, quando a gente está envolvido numa psicosfera de negatividade, de desânimo, de desencorajamento, o que a gente faz? A gente aplica um passe energético. Isso é ciência, isso é energia, isso é magnetismo. A gente aplica um passe energético envolvido pelos melhores sentimentos que a gente for capaz de nutrir naquele momento. Então, a gente chama isso de paz, e de acordo, né, com os adeptos, com as pessoas que vivenciam essa experiência, afirmam que realmente se reequilibram. Então, é dessa forma. Então, não temos um líder. Cada um é líder de si. E a gente estuda nessa perspectiva da prática do bem, né? Da benevolência, que é a bondade para com todos. A gente tem trabalhos exatamente de esclarecimento. A gente considera que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, porque ela filosoficamente nos esclarece de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, né? Então, são essas as minhas palavras com relação a essa última pergunta. E antes de nós ouvirmos as considerações finais dos nossos palestrantes, eu gostaria de saber se algum aluno gostaria de fazer alguma pergunta para algum dos palestrantes. Quem quer fazer uma pergunta, levanta a mão, eu levo o microfone até você. Ana Lu.
Na verdade, minha pergunta vai para todos, porque eu acho que é uma pergunta que todos podem responder. O padre falou que se todas as religiões se juntassem, poderiam, pelo que eu entendi, formar uma sociedade menos preconceituosa em questão de religião. Mas vocês acham que, se caso acontecesse essa união, de alguma forma ia acontecer essa melhoria na sociedade? Porque existe preconceito em todas as religiões, uma contra a outra. Olha, eu acredito que talvez eu não me expressei bem, não foi entendido. O que eu coloquei aqui é a seguinte questão: é possível nós, como igrejas, como religião, nos unirmos e lutarmos por uma determinada situação de vida? Por exemplo, nós somos capazes de nos unirmos para lutar por uma família que está passando necessidade, ou a gente se unir para gritar por mais justiça na sociedade. Então, se todas as igrejas têm esse sentimento de fazer algo pelo outro, então nós somos capazes de nos unirmos como igrejas, como religião, e fazer uma caminhada, uma passeata, uma carreata pela vida. Muito embora ali nós não estamos querendo reduzir o outro ao outro. Eu não vou botar aqui a igreja do nosso irmão aqui, eu não estou ali para incentivá-lo a vir para a minha igreja, e nem ele para eu ir para a igreja dele. Mas nós somos capazes de nos encontrarmos como gente adulta, do diálogo, e fazermos uma luta comum, sem essa de polemizar doutrinas. Nem eu vou falar contra o espiritismo, nem contra aos evangélicos, e nem tão pouco ainda contra a religião de matriz africana, como é o caso da Umbanda, do Candomblé, etc. Mas somos capazes de dialogar. É isso que eu estou falando. Nós somos capazes de dialogar a partir do momento que existe a maturidade. Cada um de nós pode representar essa igreja. E nós precisamos entender que o que está faltando em nós é exatamente essa maturidade espiritual. Né? Religião não nos falta. Religião são metodologias, são caminhos que a gente busca para desenvolver a espiritualidade em nós. E é interessante a gente fazer uma observação aqui, que tem pessoas que não têm religião nenhuma e que são tão maduras espiritualmente falando, mais do que qualquer um que está todos os dias no seu templo religioso, seja ele qual for, seja ele católico, seja ele espírita, seja ele da Umbanda, seja ele da igreja evangélica de que linha for, né? Tem pessoas que já têm essa maturidade espiritual. E é exatamente isso que nós precisamos. É dessa maturidade. Nós não precisamos dividir em religiões diferentes, mas nos unir, nos fortalecer pela causa maior, que é a causa do bem, do amor, da fraternidade. Quando falamos em diferença, temos que citar que devemos nos unir, nos juntar, e podemos sim lutar contra o racismo, o preconceito religioso, pessoas passando fome, pessoas necessitando de palavras. E por que não se juntar? Por que não fazer uma caminhada ou atos melhores? Eu não sou uma pessoa pública, ninguém me vê aí muito pública, mas quando as religiões se unem para fazer o que é bom e o que é certo, é respeito ao outro ser humano, independente da religião que ele acredita, mas sim voltados para o bem, para fazer o bem.
E assim, só para dar um exemplo de essa questão dessa união que pode haver, esse contato, eu tenho uma amizade na cidade em que eu resido com todos os pastores das igrejas, das outras igrejas, tenho uma amizade com eles, eles estão comigo. Então assim, muitas vezes são pontos de vista diferentes, mas a amizade continua a mesma. Então se unir em prol de uma situação melhor para alguém, como não sei qual deles falou, mas por exemplo uma pessoa que está carente, com fome, então sempre há o espaço para o diálogo, para sentar, para conversar e a gente atrelar ideias. Você quer de todos, saber de todos? É mais uma pergunta. Então tá bom. O que cada um acha sobre a ideologia do inferno? A pergunta é? Inferno. O que é o inferno? Se existe, o que vocês acham? O que vocês pensam sobre o inferno? A pergunta foi feita, a pergunta tem que ser ouvida. Olha, quando se fala de inferno, gente, nós vamos divergir em cada doutrina que aqui estamos, né? Mas quando se fala de inferno, é bíblico. Esse está na Bíblia. Então o inferno é quando você busca já aqui na terra viver o seu próprio inferno. Por exemplo, aquele malfeitor que estava sendo colocado na cruz, ele não teve a capacidade de olhar para Jesus e dizer: Senhor, perdoa-me, eu sou pecador. Não, ele preferiu viver o inferno dele. Mas o outro que estava com ele disse o quê? Quando tu chegares no paraíso, lembra-te de mim. A partir de hoje, Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Então nós buscamos o nosso próprio inferno quando não fazemos a vontade de Deus. Para o Espiritismo, céu e inferno não se trata de um lugar circunscrito, geograficamente falando. Trata-se de um estado de consciência. Então, se o indivíduo está tranquilo com as suas ações, com as suas práticas cotidianas, ele está no céu. E se ele está perturbado, ele vive prejudicando, ele vive matando, fazendo tudo que não presta, né? Envolvido pelas vicissitudes da matéria, ele está no inferno. Então, como o próprio vigário falou, trata-se da construção do seu céu e do seu inferno aqui mesmo. Então nós podemos estar aqui agora no céu e podemos estar no inferno, porque é um estado de espírito, de consciência. Isso de acordo com a minha crença. É bom a gente deixar as coisas bem claras, né? Então, de acordo com o Espiritismo, não existe um lugar circunscrito, geograficamente falando. O céu é ali, o inferno é acolá. Não. É um estado de espírito, é um estado de consciência. Então, muitas das vezes, a gente retorna ao plano espiritual acorrentado à própria consciência. E aí nós estamos no verdadeiro inferno. Mas diga aí também que o inferno não é aquele povo de chifre. Não, de forma alguma. De forma alguma. Não vai ter lá aquela figura que a gente conhece com aquele chifre nos aguardando, né? Você vai para o céu, você vai para o inferno. Não, de forma alguma. Na minha religião, inferno não existe, Satanás não existe. Existem pessoas reencarnadas que precisam de acolhimento do outro lado e que têm várias chances de se recuperar. Eu não vejo Satanás, eu não sei quem ele é, não preciso conhecer, não quero. Se existe, não quero conhecer. Então, nem quero conhecer também se existe o inferno, também não quero ir. Não preciso ir para lá. Então, na minha religião, naquilo que eu acredito,
os nossos medos, a nossa fragilidade, os nossos nervos à flor da pele o tempo todo, de não entender o próximo, isso sim é um inferno. Você ficar o tempo todo achando que tem que estar na defensiva, que tem que provar, por A mais B, a verdade absoluta com ela abaixo do outro. Para mim isso sim, fazer o mal, destruir pessoas, isso sim, destruir crenças, ofender pessoas por crença ou por qualquer outra coisa, isso para mim é um verdadeiro inferno. Pois bem, segundo a visão evangélica, nós cremos sim na existência tanto do céu como também do inferno. Então, Deus, quando Ele projetou o inferno, Ele não tinha no plano colocar o ser humano lá, não era um lugar feito para o ser humano, e sim para o diabo e os seus anjos que o desobedeceram, que se rebelaram no céu contra Ele. E o ser humano, por muitas vezes, se faz tão mal, isso a gente vê nos dias a dias, pessoas que invadem uma escola armada até os dentes para matar estudantes, um estuprador, um assassino. Então, o ser humano muitas vezes se faz tão mal, mas tão mal, que se torna merecedor de ir para o mesmo lugar onde Deus fez para o inimigo, para o diabo e seus anjos. A Bíblia nos ensina que Deus, quando retornar no último dia, Ele virá como um juiz para salvar e condenar aqueles que se arrependeram de seus pecados, dos seus erros, aqueles que entregaram sua vida a Deus, serão salvos. Aqueles que permaneceram em vidas dissolutas de perdição, infelizmente, serão condenados. A lei da semeadura existe. Aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. 1 minuto para cada um, para a consideração final. E também é uma alegria grande para mim estar aqui. Quando a Nascimento me convidou, fiquei muito satisfeito. A alegria estar aqui com vocês, com cada um dos irmãos aqui palestrantes. E é isso, não tenho muito a acrescentar não. Quero agradecer ao professor pelo convite, a meus filhos que estão aqui tudo olhando para mim, eu amo vocês tudinho. E gente, pesquisem, procurem, não use só a internet para fazer besteira não, gente. Vamos estudar, vamos ler, vamos aprender sobre as coisas que a gente não entende. É esse o meu recado. Eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade que eu considero muito válida, a gente trazer uma discussão que geralmente é sempre é um assunto muito polêmico, porém eu estou muito feliz pela oportunidade, né? Muito feliz mesmo. Então, gratidão. E reforço as palavras da irmã aqui. Estudem, superem as limitações e busquem esclarecimento à luz da razão. Tá? Eu acredito que todos aqui têm maturidade para fazer suas escolhas. E o nosso objetivo não é aqui estar, né, digamos, convencendo alguém a ser adepto da religião A, B ou C, mas sobretudo esclarecer, para que vocês busquem, pesquisem, aproveitem a oportunidade e procurem se libertar dessas crenças limitantes, desses preconceitos com aquilo que a gente não conhece. Às vezes a gente não conhece, o preconceito é exatamente isso, é um conceito precipitado daquilo que você não conhece. Então, como diz o Evangelho de João, o conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta. E o conhecimento está ao alcance de todos nós. Então, gratidão, beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado à escola, obrigado a todos aqueles idealizadores desse momento. E eu gostaria também de agradecer a todos os nossos irmãos aqui presentes e nos colocamos diante de todos vocês as nossas realidades de crenças e espero que também aqui não seja o motivo de fazer com que vocês participem disso, daquilo outro, mas que cada um de vocês que aqui está é adulto, estuda e a mesma coisa eu digo,
vejam a doutrina de cada religião que você segue, aprofundem-se, porque nós só abraçamos e amamos aquilo que nós nos aprofundamos. Se a gente fica vagamente seguindo uma religião ou outra, aí a gente tem muita tendência de ou desistir ou falar mal do outro. O nosso agradecimento em nome da MTI Dom Francisco de Assis Pires a todos vocês. Os palestrantes receberam o convite e de muito bom grado responderam. Eu sei que todos vocês são muito ocupados e estão aqui hoje conosco, nos prestigiando com a sua presença. Vamos finalizar então dando uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Muito obrigado, Deus abençoe. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar